Oi, gente, meu nome é Lucila, eu sou analista junguiana, sou escritora e mentora de autoconhecimento, e nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre um dos grandes erros que eu cometi na minha jornada de autoconhecimento, que eu acredito que muitas pessoas possam cometer esse mesmo erro. Então eu queria compartilhar com vocês os aprendizados que eu tive e, enfim, falar um pouco sobre isso com vocês. Bom, esse canal aqui ele é sobre autoconhecimento, sobre evolução, sobre crescimento pessoal, saúde mental, saúde emocional, sobre caminhos de cura para traumas, para questões emocionais profundas, caminhos de evolução. Então, espero aí que vocês gostem e vou começar a falar aqui. Bom, um dos maiores erros que eu cometi foi querer mudar todas as pessoas à minha volta quando eu estava descobrindo as coisas maravilhosas que eu estava descobrindo no meu autoconhecimento. Eu estava me sentindo tão bem com as coisas que eu estava descobrindo, eu estava me sentindo tão realizada com esse mundo novo que eu estava descobrindo aqui, eu estava me fazendo tão bem, que eu queria que todas as pessoas que eu amasse, que fossem importantes para mim na minha vida, também passassem por esse processo. E eu insistia, eu falava para elas, eu indicava livro, eu indicava curso, e eu conversava com elas sobre isso. Eu queria mudar as pessoas, eu queria transformar as pessoas sem saber se elas queriam passar por esse processo. E isso foi extremamente desafiador para mim, foi extremamente difícil para mim, porque eu comecei a afastar as pessoas, as pessoas começaram a não querer ter mais a minha companhia durante algum tempo, porque eu ficava querendo mudá-las o tempo todo, eu ficava querendo colocar na cabeça delas que isso era bom, que elas também tinham que seguir esse caminho, e até que eu fui percebendo que eu estava sendo uma chata, que eu estava sendo invasiva, que eu estava sendo, que eu não estava respeitando essas pessoas, que eu estava querendo ser respeitada nas minhas escolhas, mas eu não estava respeitando essas pessoas, que elas tinham o direito de continuar vivendo da mesma forma que elas sempre viveram, e foi extremamente difícil para mim, foi extremamente desafiador para mim, porque eu precisei começar é, a encontrar um jeito ali de me relacionar com as pessoas, mantendo as coisas que eu estava fazendo, mantendo as descobertas que eu estava fazendo, que estavam me fazendo tão bem, mas sem ser invasiva com elas, sem ser desrespeitosa com elas, a ponto de querer que elas fizessem o mesmo que eu estava fazendo. Eu demorei algum tempo para entender isso, mas o dia que eu entendi isso, o dia que a minha ficha caiu com relação a isso, do jeito que eu estava vivendo, do erro que eu estava cometendo, foi libertador para mim. E eu acredito que tenha sido libertador para essas pessoas também, porque eu mudei a minha forma de me relacionar com elas. Eu entendi que eu precisava, se eu quisesse manter essas pessoas na minha vida, eu precisava encontrar ali qual que era o ponto de afinidade que existia nessa relação antes de toda essa transformação acontecer na minha vida. Então, eu olhava para aquele ponto de afinidade que existia e quando eu encontrava com elas, eu conversava sobre aquilo, eu conversava sobre aquele ponto de afinidade e parei de querer mudar as pessoas. Eu entendi o tanto que é chato quando uma pessoa fica falando para outra, ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu não gostava quando faziam isso comigo, e eu fazia com as pessoas e eu não percebia que eu fazia. Então, esse foi um grande erro que eu cometi, e eu aprendi essa lição, eu aprendi que não é assim que você inspira as pessoas a buscarem por uma evolução, por um crescimento, por um desenvolvimento pessoal. A melhor forma de você fazer isso pelas pessoas é a partir da sua história, você vivendo a sua vida, porque enquanto eu estava lá tentando mudar essas pessoas, eu estava perdendo tempo, eu não estava focada em me mudar, em tocar meus projetos, em priorizar minha vida. Eu estava focada em mudar as pessoas, eu estava perdendo tempo com isso. Então, a partir do momento que eu voltei essa energia para mim e que eu comecei a me priorizar, eu falei, eu vou tocar aqui meus projetos, eu vou pensar em mim. Então, agora, se eu vou crescer para essa área, então eu vou direcionar. E foi quando eu fui publicar livro, fui escrever livro, criei mentoria. Eu fui cuidar da minha vida, eu vou cuidar da minha vida, porque eu estou perdendo tempo tentando convencer pessoas que não querem mudar a mudar. E eu perdi muito tempo com isso. Então, eu acordei e eu fui seguir a minha vida e, a partir da experiência, né, a partir do exemplo, a gente acaba inspirando muito mais do que quando a gente está ali falando
para uma pessoa todo dia que ela precisa mudar. Vou dar um exemplo aqui para vocês, hipotético, para vocês entenderem. Imagina uma pessoa toda hora, você não gosta de academia e a pessoa toda hora fica falando que você tem que ir para academia. Não, porque você tem que ir para academia. Não, porque você tem que ir para academia. Você não gosta de academia. É chato, fica difícil você viver essa relação. Agora, se essa pessoa vai para academia e ela se sente bem nessa academia, e ela gosta, e toda vez que ela volta, ela está feliz, e ela está bem com o corpo dela, de repente você vai olhar para ela e falar, acho que eu vou nessa academia também, porque esse negócio aí parece que está fazendo bem para essa pessoa, vai que faz bem para mim também. Agora, se ela ficar ali falando na sua cabeça o tempo todo, você vai se irritar, você vai se estressar, vai desgastar essa relação. Agora, se ela simplesmente, tá, você não quer ir, tudo bem, a gente pode continuar aqui nosso relacionamento, nossa amizade, nosso namoro, nosso casamento, sei lá, relação familiar, não sei, mas eu vou fazer o que eu quero, você faz o que você quer, e essas duas pessoas se respeitam a partir das escolhas individuais de cada um se respeita nesse lugar, e aí, quem sabe, com seus, a sua, com seu exemplo, essa pessoa comece a perceber que talvez isso que você esteja fazendo realmente pode ser muito bom, e ela seguir os seus passos, ela te tomar como uma inspiração para seguir os seus passos, mas não com você ali falando o tempo todo, e criticando, e falando que a pessoa tem que fazer, porque é bom, mesmo sendo bom, porque no meu caso, era uma coisa boa. O que eu estava falando para as pessoas, gente, é bom isso, vai, faz. Mas a pessoa não queria, e eu tinha que respeitar a vontade dela. E a partir do momento que eu desfoquei, falei, tá, então eu vou parar. Eu melhorei as minhas relações, eu melhorei os meus relacionamentos, e eu comecei a construir muito mais coisa na minha vida. Eu comecei a focar em mim, mas se eles não querem mudar, eu quero mudar. Então, eu vou focar no que eu quero mudar, no que eu quero crescer, no que eu quero produzir, no que eu quero realizar na minha vida. E eu fui produzindo cada vez mais, eu fui, enfim, conquistando muitas coisas na minha vida, conquistei várias coisas super inusitadas, já dei entrevista para televisão, já publiquei livro, vou publicar o segundo livro agora, já, enfim, criei projetos inovadores e para prêmios. Então, assim, eu foquei na minha vida e agora eu percebo que muitas pessoas, elas olham para a minha história, para a minha trajetória e já sentem um pouco mais de vontade de seguir o caminho que eu segui, de percorrer um caminho parecido, de buscar um autoconhecimento, de buscar uma evolução, porque perceberam que realmente a minha vida mudou, que realmente eu mudei, que realmente eu me transformei, que eu estou muito melhor hoje, que eu estou muito mais feliz, muito mais realizada. Elas estão percebendo isso. Então, no exemplo da academia, agora elas podem sim, eu percebo esse movimento buscando fazer coisas que estão conectadas com isso que eu estava tentando convencê-las lá atrás, e eu estava só gastando energia e perdendo tempo, e sendo uma chata que queria mudar todo mundo. E aí eu descobri que eu não posso mudar ninguém, que a pessoa só muda se ela quiser mudar, a única pessoa que eu posso mudar é a mim mesma, e a partir dessa mudança minha, eu mudo a minha forma de me relacionar com as pessoas, mas mudar o outro, eu nunca vou conseguir fazer isso, porque a própria pessoa tem que fazer o movimento dela, a própria pessoa tem que querer mudar, a própria pessoa tem que querer evoluir, a própria pessoa tem que querer crescer, e ficar ali falando isso na cabeça dela, sem ela querer fazer isso, pode ser muito chato e pode desgastar muito essa relação. Então, esse foi um erro que eu cometi durante muito tempo, e eu aprendi essa lição, e eu quis trazer isso daqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem, para que mais pessoas atinjam esse conteúdo aqui, peguem esse conteúdo, e eu agradeço. Um beijo e até mais.